Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você sabe que a sua opinião é muito importante. Então, sobre o tema que você quiser falar, dizer, debater, trazer, por favor, escreva aqui pra mim que a gente trabalha junto, conversa, dialoga, coloca nossas ideias, aprende, ensina, enfim, fazemos tudo junto para que a gente possa refletir e evoluir na nossa sapiência. Bom, peço que você, se não for inscrito, se inscreva. Ao final do vídeo, se gostar, curta e se puder, compartilhe. Isso me ajuda no engajamento e pode ajudar a pessoa que esteja interessada sobre o tema. Hoje nós vamos falar de alguém muito especial, de Virginia Woolf. No caso aqui eu escolhi Miss Dalloway. Vou por aqui para não refletir, tá? Miss Dalloway, de Virginia Woolf. Acho que deu pra ver, né? Bom, é um livro que eu vou ter que debater e dar alguns spoilers, mas ele não tem muito como fugir de spoilers, porque já no começo você vai sendo preparado para a tragédia que aquele dia traz. E esse livro foi montado a partir de dois contos. E no começo ele chamava de As Horas. E depois que ela mudou para Miss Dalloway. Ele foi publicado em 1925 pela editora do seu marido, e é porque eu sei que ela teve uma editora do irmão que ela não gostava, que ela editou mas eu acho que foi o marido dela que editou, que depois os dois, ela e o marido, tinham uma editora e conseguiram, enfim, passar a ser os editores de livros muito importantes. Se eu não me engano, eles foram um dos primeiros que editaram livros do Freud. Bom, mas vamos nos ater ao livro em si. Clarissa Dalloway é uma mulher que vive no pós-guerra, no pós-primeira guerra. A gente fala Primeira Guerra porque nós já passamos pela Segunda, mas naquela época era a Primeira Grande Guerra, porque nem se imaginava que, apesar de já estar ali, né, no caminho, o cheiro, a energia estava a caminho da Segunda Guerra, eles não sabiam o que tinha sido aquilo e como lidar com tudo isso. Era uma coisa muito nova. Vocês percebam que guerra sempre houve, ainda mais na Europa, né? Que é um continente que fez bastante colônia, que foi invadindo, que foi criando fronteiras e tudo mais. E guerras vieram dos séculos anteriores. Mas nós estamos no século XX, neste caso aqui em 1925, se eu não me engano, ou 23, e eles estão muito assustados com a Primeira Guerra, o que aconteceu, o que foi aquilo. Porque foi uma guerra muito insana e que foram envolvidos muitos meninos, eram garotos. Muitos foram se alistar com menos de 18 anos. Então, assim, ou uns não acreditavam na Primeira Guerra, falavam, ai, bagunça, zoação, ou outros ficavam horrorizados pelo que foi aquilo e diante da faixa etária que se envolveu na guerra. Então, assim, era uma mudança no mundo no século XX, ainda mais um século que estava predisposto a ser o sucesso de todos os séculos, tecnologia, medicina, ciência. Ele já em 1918 já começa uma guerra e começam com armas. Então, quer dizer, aquilo que era para ser bom se tornou muito ruim, muito mesmo. Então, assim, tava todo mundo meio fora de contexto ainda naquele pós-guerra. E Clarissa Dalloway está nessa situação. Bom, para vocês terem uma ideia, ela tinha acabado de passar, ela está convalescendo, mas já está muito melhor, de uma gripe espanhola que ela teve. Eles dão o nome lá. É parecido com a pandemia que a gente falou, mas é um outro nome. Enfim, o influenza, que foi a gripe espanhola. E ela teve consequências graves dessa situação. Ela envelheceu muito, tanto de pele quanto de cabelo. E ela era uma mulher da alta sociedade. E isso a impressionava muito. Nesse dia, ela começa informando que ela vai à floricultura comprar as flores. No conto que deu origem a este livro, ela vai comprar luvas. Só que no livro, a Virginia Woolf muda e fala que ela vai comprar flores. Ela vai sozinha comprar flores. E aí a gente tem que pegar a seguinte coisa. Ela é uma mulher rica. Ela não precisava ir sozinha comprar as flores. Ela não precisava fazer este trabalho, mas ela queria. Eu acho que queria tanto para mostrar que estava bem, que estava melhorando,
quanto para sentir o dia, sentir o clima de tudo aquilo, quanto para mostrar o quanto ela estava preocupada com aquela festa. Que apesar de ser algo que é meio banal, meio boçal diante do que veio do que veio a ser a guerra, é algo necessário. As pessoas se reunirem de novo, as pessoas terem as flores de novo, a beleza, o perfume, aquela decoração que presenteia as pessoas, os visitantes, né, os convidados da festa. Então, assim, tem todo um contexto atrás dessas flores que ela vai comprar já na primeira linha do livro. Eu não sou uma grande fã de Virginia Woolf, mas não dos livros dela. Assim, da escrita, eu acho um pouco arrastada, mas é pelo meu estilo. Mas eu não posso negar a importância que ela tem na profundidade. Ela consegue fazer personagens banais se estenderem por muito tempo diante do aprofundamento que ela faz na própria humanidade. Ela faz isso com cada um dos personagens. E você quase que não percebe. Você vai lendo e você precisa ser muito perspicaz e até saber quem foi Virginia Woolf para poder entender o que ela está querendo passar. E ela passa de uma maneira muito leve, muito tranquila. Mas, na minha opinião, a escrita dela arrasta um pouquinho, passa um pouquinho da conta pra mim. Mas não deixa de ser um livro bom e que deve ser lido. Virginia Woolf deve ser lida, faz bem, sabe? Mas vamos nos ater ao livro de novo. É que o livro ele envolve tantas coisas que você fala do livro e também fala de todo o contexto, de tudo que ele representou e representa, tudo que você pode observar. Essa resenha aqui é mais para que quando você leia, você consiga observar, notar todos esses detalhes que são de suma importância. E para você que já leu ou venha a reler, para que possa visualizar alguma coisa que você não tenha visto, ou até para constatar, falar, é isso mesmo, olha, não tinha prestado atenção, ou olha que legal, ela também prestou atenção como eu. Então, assim, vale muito a pena o livro. Ele é um livro curto, não é um livro longo, não. E ele se passa num único dia de junho. É um único dia em Londres. Ela é Miss Dalloway, casada com Richard Dalloway. Eles têm uma filha. E a filha não tá nem aí para a festa. A filha gosta de estudar e de criar cachorro, cuidar de cachorro. E o marido também não está nem aí para ela. Porque o marido é muito importante. Eles têm um casamento estabilizado, eles têm uma família estabilizada. Mas você percebe que ele deixa ela aí sozinha. Até acho que não na maldade, não por isolá-la, mas por você tá melhor, vai, segue, sabe? Mas ele não liga muito pra ela. Ela percebe isso, ela sabe isso. E esse dia, esse caminho pra floricultura vai fazer com que ela analise essas situações. Você tem a visão do livro em 2 pontos. Ela está indo pra floricultura. E Septimus é um homem que Clarissa não conhece, que está no parque com a mulher, uma italiana. Ele veio da guerra e ele está sofrendo um transtorno pós-traumático de guerra, que naquela época não era avaliado dessa forma, não tinha esse diagnóstico. Ele sofre de remorso por ter deixado um amigo morrer, que ele não conseguiu salvar. Não é que ele fez de maldade, ele só não conseguiu salvar. Assim como ele tem alucinações com pessoas que o visitam e tudo mais. Ele está no parque enquanto Virginia está indo à floricultura. E ele é observado no parque por Peter Walsh, que foi um ex-namorado de Clarissa na juventude. Da mesma forma que Clarice está indo lá e pensando em tudo que está acontecendo, na necessidade da festa, ela quer que a festa seja boa, ela se preocupa se os convidados vão se divertir, ao mesmo tempo, ela mesma já está sem paciência para a festa. Eu consegui perceber isso no discurso. É um detalhe muito importante do livro. Ele é narrado em terceira pessoa, só que é a primeira vez pela Virginia que se trabalha com fluxo de consciência. Vocês já leram Fluxo de Consciência? É aquilo que passa na nossa cabeça. Eu não sei se você já percebeu, você pensa em milhares de coisas em 1 minuto.
vem, vai, volta, retorna, vai de novo, chora, ri, tudo aqui dentro, sem falar. E o fluxo de consciência, ele é uma radicalização do diálogo interior. O diálogo interior você fala e responde, mesmo que isso não seja externado. Mas o fluxo de consciência, ele é a cabeça trabalhando. A minha, a sua, o tempo todo ela trabalhando. E é isso que a Virgínia faz muito bem. E se você não prestar atenção, você perde o fio da meada de quem que ela tá falando. Ela tá falando desse, daquele, ela tá pensando, ela tá imaginando, ela tá falando, você sempre fica naquela dúvida. Por isso você tem que prestar muita atenção. Eu li 2 vezes, assim, no começo eu ia e voltava várias vezes, porque eu não tava pegando o gancho, não. Depois eu peguei o jeito e fui. Valeu muito a pena. Bom, aí Clarissa tá indo pra floricultura, o Peter Walsh, um ex-namorado dela, e ela está preocupada com a sua velhice devido à sequela da doença. Ela fala, gente, todo esse pessoal vai me ver e eu preciso estar bonita. O que eles vão achar de mim? Eles me conhecem há 30 anos. O que eles vão me ver agora desse jeito? Então aí une a vaidade dela, o temor dela, as flores que também tem a ver com a vaidade. É tudo um conjunto ali que a Virginia Woolf tenta passar pra gente. Peter Walsh observa esse casal, que é o Septimus e a mulher dele. Lucrécia ou Lisandra, é um nome assim, não lembro. E ela é uma menina, é uma esposa jovem, ela quer que ele olhe, ela fala, olha como eu emagreci, a minha aliança nem nem prende mais no dedo. E ele não liga pra ela. Mas não é que ele não liga pra ela porque ele não gosta dela, ele não liga pra ela porque ele tá fora de contexto, ele tá fora da realidade. Ele não consegue mais viver na realidade. E ela não percebe, e ela fala, olha quanto eu tô magra, olha só como eu tô sofrendo vendo você assim. E ele não dá bola. Ela fala, olha pra mim, olha pra isso, veja isso. E neste momento que tá todo mundo na rua, passa, tem um barulho, um estampido. E eles acham que é um tiro, todo mundo fica preocupado, porque vieram da guerra, tá todo mundo traumatizado. E não é um carro, automóvel, que não era muito normal naquela época. E eles ficam pensando, nossa, quem é que tá aí? Família real? O príncipe de Gales? O quanto era importante naquela época a monarquia pra eles, como é pra eles até hoje, né? Então assim, eles ficam, assim quando passa um avião também, eles ficam olhando aquilo, tipo, meu Deus, que barulho é esse? Aí eles olham, é só um avião que tá fazendo propaganda de uma bala, toffee, sabe? E então você consegue perceber o trauma social que envolve tudo ali, sabe? É uma Ele mostra a situação pós-guerra dentro da sociedade. Clarissa começa a questionar a própria sociedade, a hipocrisia da sociedade durante todo esse período. Ela encontra, aliás, ela encontra não, quando ela volta, Peter Walsh vai visitá-la. Ele casou com uma outra mulher, eles eram namorados, ela largou o Peter pra casar com o Richard Dalloway. Ela questiona isso depois da visita dele e ele casa com uma moça, vai pra Índia e parece que não deu certo. Ele parece meio um cara, eu vejo como se fosse um cara bronzeado, um cara que se dá bem, sabe assim, essa imagem do Peter Walsh, um cara galanteador, sedutor, engraçado. E ela percebe isso, ela olha e fala, gente, se eu tivesse casado com ele, o que seria? Por que eu deixei o Peter pra ficar com o Richard? Por que a gente quer a segurança de uma vida? O que isso traz de melhor pra gente? Uma família totalmente desconectada, a filha, ela e o marido, ela vai fazendo essas reflexões, né? Dentro da situação toda. Nessa festa também vai Sally, deixa eu anotar, eu anotei aqui, eu não sei se é Sally é uma amiga que é convidada para a festa. E a Sally foi uma grande paixão da Clarissa na juventude. Elas chegaram a se beijar. E esse negócio do beijo reverbera muito na cabeça dela. E Virginia Woolf também teve uma paixão homossexual, ela já era casada. E os maridos das duas aceitavam isso, dizendo que era uma grande amizade. Mas todos sabiam que era uma paixão. E elas permaneceram casadas e viveram essa paixão. Então Clarissa tem muito da Virginia.
Principalmente porque a Clarissa não é uma pessoa que está fazendo uma festa, mas ela tá cheia de pensamentos, ela tá cheia de contestações em relação à sua vida. E Virginia Woolf, todo mundo sabe, ou a maior parte das pessoas sabe, que era uma pessoa melancólica. Era uma pessoa que, apesar de ter ideias muito claras e baseadas da ideia do feminismo, da ideia da situação da mulher perante o mundo, ela não era uma mulher carismática, ela não tinha um espírito de liderança, ela era melancólica, ela tinha diversos problemas uh, psicológicos, ela foi internada algumas vezes, tanto que veio a se suicidar ao final, né? Que ela não aguentava mais a pressão do que era a vida dela, que foi envolvida com muita tragédia, pais e mães, os irmãos, enfim, teve bastante tragédia na vida de Virginia Woolf, mas ela não conseguia se adequar na realidade. E aqui você percebe isso em Clarissa, que está dentro de uma sociedade que ela quis viver, mas ao mesmo tempo agora ela fala, por que tudo isso? Por que eu quis viver? A gente sempre se questiona em algum momento da nossa vida. A gente olha e fala, e aí, é isso mesmo? O meu livro, O Encontro, a Kátia, que é a personagem, ela se questiona quanto a isso. Sobre, olhou para trás e falou, tá tudo certo até aqui? É assim mesmo que tem que ser? Ou fez alguma coisa errada, ou dava para ser de outra forma? E a Clarissa está vivendo aqui em 1925 esse mesmo drama. Esse mesmo drama faz parte da evolução da sociedade e ele continua presente, porque a gente, cada ser humano que nasce, cada geração que vem, continua querendo crescer, se expandir, melhorar e evoluir, mas cada um tem seus temas, seus dramas, tem o seu suporte a ser dado para cada situação evolucional do mundo. E no caso de Clarissa, além da guerra, ela ficou questionando a própria vida. Aí o Peter Walsh vai lá e faz com que ela questione ainda mais essa situação. E ela não, como eu disse, ela não chega a conhecer Septimus. E o Septimus, nesse mesmo dia, vai para o médico que não consegue diagnosticar o que ele tem. É uma, assim, deita e descansa que você tá estressado, cansado, acho que nem estressado tinha. Tá cansado, vai passar, vai lá, vou tomar esse remedinho e tal. E depois ele é internado, né, num hospício. Só que, se você parar pra pensar, a Clarissa, ela é uma sobrevivente tanto da doença quanto da própria guerra. Ela está fazendo uma festa para trazer as pessoas de volta, para as pessoas se verem, as pessoas conversarem, se divertirem, que é um objetivo dela, e verem coisas bonitas, a sua casa que é bonita, as flores que ela vai decorar e tudo mais. E ao mesmo tempo, você consegue perceber que isso não tem mais sentido para ela. Ela está naquela sociedade e não faz mais sentido para ela, mas ela quis viver aquilo. Septimus, que sofreu a guerra, que está sofrendo um transtorno pós-traumático que ninguém diagnostica e que ele não consegue passar para ninguém também, diante das suas visões, das suas alucinações, ele já decidiu que a realidade não é o que ele quer viver. Ele não está querendo isso. Ele não consegue mais viver com a realidade. Aquilo foi demais. Viver estava insuportável para ele, diante de tamanha dor que ele vinha sentindo. Então, começa a ter um questionamento aqui, se você prestar bem atenção, tem um embate dos dois e Clarissa fica sabendo da situação na festa, que a mulher do médico chega e fala, ó, estávamos prontos para sair, mas aí alguém ligou e se matou. Meu marido teve que ir correndo lá. E a Clarissa pergunta, ela faz um questionamento, tipo, se matou na minha festa, justo hoje, que eu preparei tudo. Então, assim, aí tem vários questionamentos banais, fúteis, chegam a ser até fúteis, outros muito profundos, muito necessários para a evolução daquela personagem. E para mim parece os dois lados de uma mesma moeda, os dois lados da Virginia Woolf. Tanto o Septimus, que já não queria mais viver, quanto a Clarissa, que queria viver, mas já não sabe se aquela segurança que ela buscou realmente era tão especial quanto ela achou. Se era realmente necessário fazer aquilo. Por que ela não se arriscou mais, não se aventurou mais, não ficou com a Sally, ou não ficou com o Peter? Acho que a mesma discussão ela tinha com ela, com a Virginia Woolf.
diante dessas coisas que acontecem com a gente mesmo. E se eu tivesse tomado aquele caminho, aquele rumo, se eu tivesse dado aquela resposta, se eu tivesse aceito aquela coisa de emprego. Então, assim, são vários questionamentos que a gente tem durante o dia, durante a vida. E esses questionamentos são todos passados por ela em fluxo de consciência. Então, assim, é sensacional. O livro é sensacional. Apesar de eu não ser muito fã da Virginia Woolf, eu não tenho como dizer o contrário. É de uma perspectiva humana fora do comum. É tanta coisa, gente, que eu cheguei a escrever aqui, ó, pra não perder nada. E por isso eu vou pegar o meu óculos agora pra ver se eu falei de tudo. Como eu disse, é uma trama cronológica. Acontece, tanto é que chamava As Horas, né, no começo. E acontece tudo num dia só. E acaba na festa à noite, tá? Quem conta as horas, e as horas são muito pontuadas nesse livro, quem conta as horas é o Big Bang. Então, assim, você consegue perceber que as horas fazem parte daquela situação. Ele se passa de um passado para o futuro na forma de tempo. E de dentro para fora na forma de pensamento. Então, assim, ela consegue envolver a terceira dimensão com a quarta, sabe assim? Ela consegue tempo e espaço, que é em Londres, faz o tempo vigorar o tempo todo na história, ao mesmo tempo que aqui já não tem tempo. É questionado o tempo e as suas atitudes em relação ao próprio tempo vivido. Aí nós temos que ela reúne as pessoas, tarará. E os nomes teóricos, falei pra vocês que os nomes teóricos do fluxo de consciência só vieram a existir depois do livro escrito. Ou seja, ela é mais do que inovadora, ela é mais do que de vanguarda. Uma pena que pessoas assim dessa genialidade tenham que sofrer tanto, o psicológico, o emocional tão abalado a chegar ao ponto de atirar a própria vida. Pessoas que deveriam viver, que deveriam produzir mais, deveriam fazer mais, né? Olha, sinceramente. Richard Dalloway, Peter Walsh. Exatamente, é isso mesmo, gente. Tudo que eu pude guardar. E o mais importante que eu achei é que a gente fala direto do Septimus, mas ele não aparece pra Clarissa. E ele é a personagem uma das mais importantes que tem no livro. Sim. Porque ele questiona o tempo todo aquilo que não é questionado, que não dá pra responder, que não existe. Deu errado, foi uma guerra, você matou gente, você viu gente morrer. Como é que se resolve isso dentro da cabeça de um ser humano que tem coração, que tem alma? Então, assim, Miss Dalloway, cumpri meu papel aqui, fiz tudo direitinho nos meus itens que eu tinha colocado para não esquecer de nada. E é um livro que deve ser lido. Deve ser lido de uma forma profunda, de uma forma observadora. Não passe à vista. Se tiver com dificuldade, volta e começa de novo. Não deixa passar uma página que com certeza naquela página tem um ensinamento muito importante. Que você vai ficar perdido ou vai perder o ensinamento que ela vai te dar. Olha, por isso essa aqui foi minha contribuição com relação a Miss Dalloway. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam o vídeo e compartilhem com as pessoas que gostam dela ou que queiram ler ou simplesmente para incentivar alguém a ler, que é um dos papéis que a gente tem na vida, né? Tipo, evangelizar as pessoas, você tem que ser um papel fundamental no mundo, fazer com que as pessoas leiam. Eu tento fazer o meu. Bom, outra coisa, se quiser uma outra resenha de outro livro, por favor, escreva aqui. Eu leio, se eu não tiver lido ainda, e trago para vocês, para que a gente possa debater. Por isso, vá ler Virginia Woolf e vá evoluir, aprender e se aprofundar na humanidade junto da autora que é sensacional. Até mais, muito obrigada.